Um piloto de caça furtivo dos Estados Unidos que decolou da base aérea de Ovda, em Israel, esqueceu de desligar o transmissor a caminho do Irã e foi detectado sobre a Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo correspondente da Kan, Itai Blumenthal. A mídia israelense está noticiando o caso, e ele cita o Flight Radar 24. Isso aconteceu logo depois de os iranianos agradecerem publicamente à Arábia Saudita por se comprometer a não permitir que seu território ou espaço aéreo fossem usados em ataques durante a guerra. Agora veja só, ele está citando o Flight Radar. Isso significa que todo mundo pode ver. É uma loucura. É uma loucura. Você sabe, no mundo da diplomacia regional, ninguém quer ser pego numa mentira desonrosa. A linguagem da diplomacia nessa região é meu irmão, meu irmão. Vocês estão em português, mas ainda assim, Ratayet. Meu irmão. Os iranianos agradeceram aos seus irmãos na Arábia Saudita, justamente ontem. E não se esqueça, todos esses países do Golfo, antes de qualquer conflito cinético real, haviam dito coisas como não vamos permitir que usem nosso território ou espaço aéreo. E então, vimos mísseis dos Estados Unidos sendo lançados de um lançador terrestre no Golfo. Então veja, esse papo de meu irmão não vai funcionar por muito tempo com os iranianos. Isso precisa ser cortado pela raiz agora. E talvez vejamos alguns alvos sauditas nas próximas 24 horas como resultado disso. Isso é completamente amoral. Isso mostra quem realmente está no comando quando se trata desses países do Golfo. Não são os chamados governos soberanos das monarquias. É os Estados Unidos. E estamos vendo isso de forma muito, muito clara à medida que esta guerra continua, Charmaine. Sim, mas à medida que esse tipo de coisa vem à tona, tenho certeza de que os americanos estão fazendo pressão por lá. Em algum momento, porém, esses governantes vão dizer não aos americanos de forma bem clara. Eles terão que se fazer ou não sobreviver. Sim, eles terão total apoio de seus cidadãos por dizerem não aos americanos. Não consigo me lembrar qual guerra foi. Foi a do Iraque, quando havia tanta animosidade na Arábia Saudita em relação às tropas dos Estados Unidos, e acho as mulheres americanas de uniforme, sabe, simplesmente circulando pela Arábia Saudita, assim, abertamente, que os sauditas tiveram de expulsar as bases americanas do país. E depois elas voltaram discretamente algum tempo depois. Então, não é como se não houvesse precedente. Mas neste momento, os sauditas não podem argumentar que precisam da proteção dos Estados Unidos contra o Irã. Porque é o contrário. Os Estados Unidos estão atraindo o Irã para dentro do território saudita. Sim. Bem, eu queria que a Charmaine conversasse com você sobre esse contraste entre o que os Estados Unidos dizem sobre como as coisas estão indo e o que estamos vendo como evidência clara de que há muita confiança no Irã, não apenas em relação à retaliação, mas também sobre o rumo que essa guerra está tomando. Agora, isso não é claro, para minimizar o fato de que há vítimas civis. Os Estados Unidos e Israel estão fazendo o que costumam fazer, que é atacar escolas, hospitais, atacar a infraestrutura civil, porque ambos, Estados Unidos e Israel, esperam que o Irã ceda. Agora, quero mostrar primeiro este vídeo completamente descontrolado da Casa Branca, que basicamente promove o conflito no Irã. E você vai entender exatamente por que eu chamo de descontrolado. Acorda, Dani. Bem-vindo de Nesso Porson, força e honra, força e honra. O que você fará sem liberdade? Mavericks em Barth. Você não faz ideia do que sou capaz. $10 desteta. Acho que estou de volta. Estou aqui para lutar pela verdade e pela justiça à maneira americana. Eu sou o perigo. Hora de descobrir. Esforço máximo. Lá vem. Então, esse é um comunicado oficial da Casa Branca, destinado a promover o que eles afirmam ser, como deu para ver naquela mistura de filmes e séries de TV famosos de Hollywood, o esforço deles para acabar com o Irã,
e que tudo está saindo exatamente como planejado nessa chamada luta pela liberdade. E agora a CNN. Charmaine está no Irã neste momento. Eles receberam permissão para entrar e filmar, e tiveram uma interpretação diferente do que está acontecendo lá, que eu acho que merece ser destacada. Pausa rápida para um café no caminho. Estamos dirigindo há várias horas e há algumas coisas que percebemos. Primeiro, todas as lojas estão abertas. Elas estão muito bem abastecidas, até com produtos frescos como frutas e verduras. Café, obviamente, também está disponível. E quanto aos postos de gasolina, não há filas longas. O combustível parece estar facilmente disponível e não se vê nenhum sinal de pânico em lugar algum. Acho que isso será um choque para os belicistas dos Estados Unidos e de Israel. E acho que para encerrar essa mistura, Charmaine, também tivemos... Claro, houve rumores sobre uma incursão ou invasão curda, apoiada pelos Estados Unidos no Irã, uma ofensiva terrestre com tropas em solo. Os Estados Unidos até chegaram a discutir a possibilidade de enviar tropas terrestres para o Irã. Bem, Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, foi questionado sobre isso pela NBC, e aqui está a resposta dele. Invasão em seu país. Espere, desculpe, deixe-me voltar. Você tem medo de uma invasão dos Estados Unidos em seu país? Não, estamos esperando por eles. Vocês estão esperando que o exército dos Estados Unidos invada com tropas terrestres? Mas estamos confiantes de que podemos enfrentá-los e isso seria um grande desastre. Então você está dizendo que o Irã está disposto a enfrentar as forças armadas dos Estados Unidos se houvesse tropas terrestres? Bem, estávamos mais preparados para esta guerra do que para a anterior. Então é isso, Charmaine. Se confiança fosse um blefe, então o Irã está realizando o maior blefe da história de todas as guerras. Mas parece haver um contraste real entre a forma como os Estados Unidos estão enquadrando isso e como o Irã está enquadrando ou reagindo a isso. Você sabe aquela coisa? Quero dizer, você já viu a cultura pop. As pessoas têm aura, certo? É uma palavra importante que a geração Z usa, aura. Eu sinto que por mais tecnologia de ponta que você coloque aí, por mais propaganda que você espalhe com, sabe, seus maiores personagens da Marvel e tudo mais, o brilho dessas coisas se perdeu. E sabe, muita gente, em contraste com isso, era só um grande vídeo de propaganda. E então aquele sorrisinho de lado do Arate, sabe? E o choque do apresentador é a melhor parte. Quero dizer, isso tem que virar um meme que dure por muito, muito tempo. Toda vez que os Estados Unidos falarem sobre ir à guerra em qualquer outro lugar, esse meme tem que voltar, porque eles simplesmente não entendem. É como o Mizrahi, o jornalista israelense que eu citei, diz, sabe, ele diz, estamos testemunhando a história. O Irã está, para surpresa de todos, bagunçando as bases dos Estados Unidos de forma tão completa, tão extensa e tão decisiva que o mundo não está preparado para ver isso. Aquele apresentador não está preparado para ver isso, certo? Donald Trump insiste, sabe? Já tivemos relatos dos bastidores na preparação para a guerra, que toda vez que Trump estava com seus generais e eles diziam algo que ele não queria ouvir, ele perdia a cabeça e dizia, não, me dê uma resposta diferente. E é isso que acontece. O que se tem, no fim das contas, é uma máquina de relações públicas americana velha, enferrujada e desajeitada, que perdeu o rumo. Agora eles soam como boomers para a geração Z. É como, conseguimos ver as falhas, quem vocês acham que estão enganando, certo? E então os iranianos são muito sutis e diretos ao ponto. Sabe, sem firulas. Quero dizer, na guerra de propaganda, bem, antes de tudo, sinceramente, Dani, uma das coisas mais chocantes sobre isso é que os Estados Unidos nunca deixaram de fazer isso. Sempre prepararam o terreno para uma guerra.
sempre garantiram que a opinião pública fosse comprada e paga, totalmente propagandeada, e que tivessem a maioria da população apoiando a guerra antes de entrar nela. Neste caso, isso simplesmente não era verdade. A maioria era contra essa guerra. E todos os dias eles vacilavam na mensagem. E sabe, você está lá, está vendo tudo, então eu não vejo... Não sei, desculpe. Eu sei que há uma segunda e uma terceira parte na sua pergunta, mas elas sumiram da minha cabeça porque não consigo tirar o apresentador da cabeça. Sabe o que você quer dizer? Quero dizer, as tropas americanas estão chegando. Droga, sabe? US troops are coming, goddammit, you know? Yeah, I mean, and that's the Quero dizer, esse é tipo o chefe final, por assim dizer. O estágio final de qualquer guerra que os Estados Unidos travam, certo? É jogar tudo o que se tem, menos botas no chão. Botas no chão. E então dizer o que é uma grande crise, sabe? E na verdade, independentemente do que se pense dele ou do Irã, quando ele diz que isso vai ser um desastre, essa não é uma opinião que só o Irã compartilha. É uma opinião que boa parte do establishment dos Estados Unidos compartilha. É uma opinião que muitos americanos compartilham, dado quão impopular essa guerra é.